Aula sobre chocolate hoje, então. Eu já tenho um vídeo muito legal no IGTV que fala sobre chocolate, né? Basicamente, quais são as diferenças entre chocolate, mas eu sei que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse tema. Agora a gente está se aproximando da Páscoa, que é uma data bem importante para quem trabalha com alimentação, para quem trabalha principalmente com doce, né? Chega perto da Páscoa, vai faturar bastante, vai conseguir atender esses clientes, principalmente fazendo ovo de Páscoa saudável, fazendo barra de chocolate, bombom, trufinha saudável. Então vamos tirar essas dúvidas sobre chocolate que vocês têm, inclusive, né, nas receitas. Tem muita gente que tem dúvida sobre o uso do chocolate, do cacau em pó, do chocolate em pó, nas receitas, quando dá para substituir, quando não dá para substituir. Então eu trouxe aqui algumas informações bem importantes e que vão ajudar vocês nesse processo de aprender mais sobre a cozinha funcional, tá bom? Primeiro a gente precisa entender o que é chocolate, né? Chocolate, o cacau, né, ele é um fruto, e aí o chocolate é um subproduto do cacau. O cacau, então, é uma fruta, né, e essa fruta, ela tem uma amêndoa dentro, uma castanha. E essa castanha, ela tem aproximadamente 54% de gordura e o restante, né, seria o cacau em pó. Então é feita uma extração, é retirada essa castanha de dentro da fruta, depois ela fica secando, né, por um tempo. Primeiro ela fica fermentando, depois ela fica secando ali, e aí depois de seca, então, é que ela vai virar os outros subprodutos, tá? O cacau, então, depois de seco, ele sendo triturado, quando você só tritura essa amêndoa do cacau, ela vira o nibs de cacau, que eu sei que muita gente aqui já conhece, talvez até já usa o nibs de cacau. O nibs de cacau, ele é a amêndoa do cacau trituradinha. Então ele é bem amargo, o gosto dele é o gosto do cacau em pó 100%, tá? E esse nibs, essa amêndoa, quando triturada igual o amendoim ou outra oleaginosa num processador, acaba virando uma pasta, né? Que é a massa de cacau. Se você olhar no rótulo de chocolate, vai estar escrito lá que um dos ingredientes é massa de cacau. Você já prestou atenção nisso? Ou licor de cacau, né? Tem algumas empresas que chamam de licor. Mas é basicamente essa pasta que é o cacau triturado. Então ali tem metade, um pouquinho mais da metade de manteiga de cacau e o restante do cacau em pó. É feito um outro processo para separar a manteiga do cacau em pó. Então o cacau em pó, ele é só pó, não tem manteiga dentro dele. E a manteiga de cacau é só manteiga. Então, chegamos aqui no cacau. Vocês conseguiram me acompanhar no raciocínio até agora, né? Chegamos no cacau, você já entendeu como da onde que vem o cacau. Ele vem da amêndoa. É retirada a manteiga da amêndoa e aí fica só o cacau. O cacau, então, sempre que a gente for ver numa receita e tiver escrito cacau em pó, é sempre 100%. Não existe cacau 50%, não existe cacau 70%. Sempre que você ver numa receita o cacau em pó é 100%, que é esse subproduto que eu acabei de mencionar, tá? Então ele é o produto direto do fruto cacau, ele é super amargo e esse cacau ele pode ser alcalino ou ele pode ser natural. O cacau alcalino ele passa por um processo que eu vou chamar de lavagem, né? Então essa lavagem faz com que ele fique mais escuro e com um sabor mais suave. Porque o cacau, naturalmente, ele é mais ácido. Então, na confeitaria, muita gente prefere utilizar o cacau alcalino, justamente por ele ter menos acidez no paladar, por ele ser mais adocicado, por ele ser mais escuro. Então, ele tinge com mais facilidade a massa. Só que ele é um cacau um pouco mais caro e mais difícil de encontrar, não é todo lugar que tem. Mas você pode sempre utilizar, se a sua receita está pedindo cacau alcalino, você pode usar o cacau natural, não tem problema. O que acontece é que o cacau natural ele vai ter mais acidez, então vai mudar um pouquinho o sabor da sua massa ou da sua preparação e vai ficar um pouco mais claro, porque ele é natural. Entende? Essa é a principal diferença entre os dois tipos de cacau. Mas cacau, sempre que tiver na receita, é 100%, tá? E aí quando a gente fala então em chocolate em pó, que é o segundo passo do cacau. O cacau, então, é purinho, é só o pó ali da fruta, né, extraída a manteiga. E aí a gente quer, então, um chocolate em pó.
Como que é feito um chocolate em pó? Chocolate em pó é a mistura do cacau com açúcar. Quando você junta cacau e açúcar, você tem chocolate em pó. Basicamente isso. E aí, no supermercado, nas lojas de confeitaria, nos fornecedores, você consegue encontrar diferentes percentuais de chocolate em pó. Então, você consegue encontrar o chocolate em pó 30%, 50%, 60%, 70%. Os mais comuns são 50%, né? Então, quando você vai lá comprar o chocolate em pó e não tá escrito nada de percentual, é 50%. Lembrando que sempre que a receita pede chocolate em pó, você usa chocolate em pó. Por quê? Porque o chocolate tem açúcar misturado. Se a receita pede cacau em pó, você usa cacau em pó. Por quê? Porque o cacau é puro, não tem nada misturado. Certo? E aí, seguindo nessa mesma linha, temos também o achocolatado, que tem gente que gosta ainda de usar o achocolatado na receita, mas o achocolatado, que ele menos tem na composição é o cacau. Então, ele é quase como se fosse um chocolate em pó, só que o achocolatado, ele tem adicionado amido, geralmente amido de milho, né? Geneticamente modificado, que é o transgênico. Geralmente ele tem também conservantes, tem espessante, tem uma quantidade absurda de açúcar. Então, o percentual de cacau dentro de um achocolatado, que existem marcas bem famosas aí, é muito pequeno. Então, o que menos tem dentro de um achocolatado é chocolate, tá? Então, não é legal você utilizar nas suas receitas o achocolatado. É mais legal você utilizar ou o cacau ou o chocolate em pó. Feito? Agora, então, a gente vai falar sobre chocolates em barra. Chocolate em barra, chocolate em gotas. Qual que é a diferença, né? Por que eu não posso, afinal de contas, utilizar o chocolate em pó se a minha receita tá pedindo chocolate em barra? É o caso do brownie. Muita gente chega assim e fala: por que eu não posso fazer com chocolate em pó, chefinha? É porque o chocolate em barra, ele tem uma série de ingredientes que compõem um chocolate em barra. Seria até, se você olhar para o chocolate em barra, você já consegue ver que ele é diferente do pó. E você já consegue concluir, eu espero que você consiga concluir, que o chocolate em pó, ele não é só a barra desidratada. Ele é só o pó, é só o cacau misturado com açúcar. Enquanto o chocolate em barra, e quando eu falar em barra, amigos, entenda também em gotas, pedaços, aquele chocolate sólido que a gente morde, sabe? O comercial. Quando eu olho para o chocolate em barra, eu sei que ele não é só também cacau e açúcar, que ele tem outras coisas ali dentro. Então, ó, um chocolate em barra, ele é composto por aquela massa de cacau que a gente falou no início, que é a amêndoa de cacau triturada e ela vira aquele líquor de cacau, que é a mistura do cacau em pó com a manteiga de cacau. Então, tem uma massa, quase como a pasta de amendoim, fica aquela pasta. Então, essa pasta é um componente do chocolate. Depois tem manteiga de cacau adicionada, então tem mais uma gordura, que é a manteiga de cacau, que vai dar estabilidade pro chocolate, vai dar aquele snap, que é a crocância do chocolate, né? Faz o barulhinho, vai dar o brilho, vai dar estabilidade, vai fazer não derreter o seu chocolate. É tudo isso. Então, massa de cacau, manteiga de cacau, açúcar. Tem alguns chocolates que não usam açúcar, daí usam adoçante. Tem também leite, em alguns casos, né, quando o chocolate é ao leite, então leva também leite na composição e leva, em alguns casos, cacau em pó. Não é comum, mas às vezes tem composições de chocolates que levam também mais o cacau em pó e na maioria dos casos, na maioria das marcas, também o conservante. Então, só de olhar para a composição do chocolate, a gente já consegue concluir que é muito diferente um chocolate em pó, que é só o cacau misturado com açúcar seco, de um chocolate em barra, que tem manteiga de cacau, massa de cacau, cacau em pó, açúcar, leite em alguns casos. Entende? Existe uma composição muito bem definida. E para fazer um chocolate em barra, eu sei que tem muita gente que cai nesse conto assim da internet, né? Tem gente que vem aqui pra internet, publica vídeo e fala assim: faça o seu próprio chocolate. E, gente, não é bem assim para você fazer o seu próprio chocolate.
Quem já trabalhou um pouquinho assim com chocolate, sabe que o chocolate precisa de temperaturas muito bem definidas, precisa de técnica para você entender como é que ele funciona. A manteiga de cacau, ela possui cristais que precisam ser reorganizados. Então, quando você atinge um ponto de acima de 34 graus da manteiga de cacau, os cristais eles se desorganizam e aí você precisa criar novos cristais estáveis para que ele se solidifique, fique com brilho, com snap, com sabor adequado, sem sugar bloom, sem fat bloom, que é quando o chocolate fica esbranquiçado ou cheio de areinha, assim, sabe? Quando o chocolate fica esbranquiçado, significa que a manteiga se desprendeu. Então, a gordura, ela tá como se as moléculas de gordura tivessem se desprendido. Então, ela fica toda ali agrupada e fica aquele branco por fora do chocolate. Quando a gente tem um fenômeno chamado sugar bloom, significa que o açúcar se desprendeu. Então, quando você olha o chocolate, ele tá cheio de areinha, assim, parece com umas areinhas, sabe? Umas bolinhas, micro bolinhas. Isso é o sugar bloom. Significa que o açúcar se desprendeu, as moléculas se desprenderam. Então, para que o chocolate esteja bem temperado, para que ele esteja bem estável, é necessário que você siga alguns processos, que é o processo da pré-cristalização, da temperagem, né? Que existem vários métodos que você pode utilizar. Mas para vocês entenderem que para fazer um chocolate do zero, que é o bean to bar, não sei quantas aqui já conhecem esse termo, bean to bar, que é da amêndoa à barra, existe um processo, né? Geralmente é utilizada a conchagem para fazer essa temperagem em massa do chocolate, para misturar a manteiga de cacau. Então é um processo que leva várias horas até que o chocolate esteja pronto para estabilizar, tá? Mas para vocês basicamente entenderem por que a gente não consegue substituir o cacau em pó, o chocolate em barra de uma receita por chocolate em pó, porque são coisas completamente diferentes e as pessoas confundem pelo nome chocolate, mas são coisas completamente diferentes, tá? Espero que esteja claro até aqui. Depois disso, a gente tem que falar também sobre percentuais, né? Muita gente se confunde assim sobre os percentuais do chocolate. Então não sabe por que geralmente se usa 70%, ou qual que é a diferença dos 50% para os 70%, qual que é a diferença de chocolate ao leite para o chocolate amargo, né? Então talvez até tenha uma noção, mas não sabe bem como que é isso. Como que é isso então? No Brasil, o mínimo percentual exigido de chocolate, assim, né, para que um produto possa ser considerado chocolate, é 25%. Esse percentual é muito, muito, muito baixo. A gente tem aí muitos países, né, famosos por seus chocolates, onde o percentual mínimo é 35%. Então, para vocês entenderem que 10% é muita coisa. E o que é esse percentual, então? É o percentual, a quantidade de sólidos de cacau que tem dentro daquela preparação. Sólidos de cacau é o quê? É a massa de cacau, que a gente falou antes, a manteiga de cacau e o cacau em pó. Esses três são sólidos de cacau e eles precisam estar dentro de uma composição para que esse produto seja considerado chocolate. Porém, se a gente for observar que se uma barra daquela de chocolate, de uma marca famosa, assim, dessa de mercado mesmo, tem só 25% de sólidos de cacau, então assim, a cada 100 gramas, só 25 é cacau. Só 25 é manteiga de cacau, cacau e massa de cacau. O resto, todo o resto, 75 gramas a cada 100, é tranqueira. É gordura vegetal, hidrogenada geralmente, né? Conservante, é aromatizante, é outro tipo de coisa, é açúcar, é leite, é açúcar com vários nomes. Então, é uma quantidade absurda. Quando você compra um chocolate tradicional, assim, desse de mercado, você não está comprando um chocolate. Você está comprando um chocolate quando você compra um chocolate que tem uma composição limpa, que você olha o rótulo dele e lá tá escrito que só tem esses itens que eu te citei aqui. Que não tem um monte de coisa que você não conhece, que não tem nomes estranhos, que de preferência não tenha nem conservante. E aí quando vocês me perguntam, mas como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou escolher o chocolate ideal para usar nas minhas receitas? É simples.
Basta que você leia o rótulo e veja se esse rótulo é limpo, se ele tem só esses ingredientes, ou se ele vai ter lá uma gordura vegetal diferente da manteiga de cacau. Se ele tiver outro tipo de gordura, ele já não é um chocolate puro. O chocolate nobre, ele não tem outro tipo de gordura. A única fonte de gordura do chocolate nobre é a manteiga de cacau. E é justamente esse o ponto. É por isso que a gente fala que cobertura não é chocolate, tá? Mas voltando ao tema dos percentuais, quanto mais alto for o percentual de um chocolate, mais puro ele é. Por quê? Porque significa que ele tem maior quantidade de sólidos de cacau na composição. Então, se um chocolate é 70%, significa que a cada 100 gramas, 70 gramas é sólido de cacau. O que sobra é açúcar ou adoçante. Chocolate 80%, 80 gramas a cada 100 são sólidos de cacau. Chocolate super puro. Então, falando ali da cobertura, né? Por que eu bato tanto que a cobertura não é chocolate, que vocês não devem utilizar? Porque realmente é isso mesmo. A cobertura, ela não é chocolate. A cobertura, claro, né? Inclusive tem algumas marcas que tá escrito no rótulo, né? Que é preparado sabor chocolate, cobertura sabor chocolate. Não tá escrito assim, chocolate, tá? Por quê? Porque aparentemente ela tem menos de 25% de sólidos de cacau. E, gente, isso é muito pouco. Se você pegar cada 100 gramas, menos de um quarto é sólido de cacau dentro da cobertura. Por isso que ela não pode nem ser chamada de chocolate. E aí existem, claro, a cobertura, o chocolate de mercado e o chocolate nobre. São 3 coisas diferentes. E o que eu recomendo que vocês utilizem, se quiserem, né, ter produtos saudáveis e limpos e tal, utiliza sempre o chocolate nobre, que é esse que eu acabei de mencionar. Se vocês utilizam um chocolate comum ou o tipo cobertura, que tá cheio de tranqueira dentro da composição, você não tá utilizando um produto de alta qualidade. Não tá fazendo jus ao seu nome de produto saudável, entende? Então a cobertura, ela leva o que na composição, principalmente? Gordura vegetal, que não é manteiga de cacau. E essa gordura, o que ela faz? Por que existe a cobertura então? Porque a cobertura, quando adicionada uma outra gordura mais estável, ela faz com que essa cobertura, né, esse chocolate, não derreta com facilidade. Então você não precisa fazer o processo de temperagem, você não precisa fazer a pré-cristalização, que é a mesma coisa, né? Você não precisa fazer por esse processo. Basta que você derreta, coloca na forminha, molda, tá pronto. Ele não vai derreter, ele vai ficar com brilho incrível, ele vai ficar com snap, tudo muito fácil e mágico. O problema é que isso não é chocolate. E aí você escolhe, como tudo na vida, são escolhas, você vai escolher. Ah, eu não quero ter trabalho, eu quero só derreter esse negócio aqui, colocar numa forminha de ovo e vender para as minhas clientes. Vai ser fácil, simples, prático. Mas isso tá alinhado com o seu propósito, Miglis? Isso é saudável para as pessoas? Não é, pô. Não é limpo, não é saudável, não é gostoso, porque vai ter sabor residual na boca, no paladar, de gordura que não é manteiga de cacau. Ficou claro aqui da cobertura? Eu espero que sim, vocês tenham conseguido entender por que a gente não chama cobertura de chocolate, por que a gente não deve utilizar a cobertura, apesar de ela ser mais fácil e prática e bem mais barata. Mas não utilize porque ela não é chocolate, tá? Principalmente dentro de receita, tá? Me dá 3 tipos de ruim quando alguém me fala assim que usou cobertura de chocolate para fazer o brownie. Não tá usando chocolate, é outra formiga, outra coisa, não tem nada a ver. Eu espero ter esclarecido muitas dúvidas sobre chocolate nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito.